nosso último encontro, vimos que Aristóteles concebe a ideia de virtude ou de excelência, as formas possíveis de traduzir o vocábulo grego areté, a partir da doutrina da mediania. Isto é, para o estagirita, a conduta virtuosa é aquela capaz de sentir as paixões e praticar as ações na justa medida, sem cair nos extremos da ausência e do excesso. Assim, por exemplo, a coragem, a virtude que consiste em sentir medo na medida certa, é o meio termo entre a covardia, o excesso de medo, e a temeridade, a ausência de medo. Mas vimos também que a coisa não é assim tão simples. Afinal, não basta evitar os dois extremos. É preciso também sentir a paixão ou praticar a ação no momento oportuno, com o objeto apropriado, pelo motivo e da maneira conveniente. Ademais, o autor ressalta que há paixões e ações que sempre são inconvenientes e erradas, caso do assassinato e do adultério. A partir da doutrina da mediania, Aristóteles elenca um quadro geral das virtudes e dos vícios, indicando as suas características gerais. Além disso, nós também analisamos, em nossa última aula, a afirmação de Aristóteles de que apenas as ações voluntárias são virtuosas ou viciosas. De acordo com ele, é voluntário tudo aquilo cujo princípio motor está em nós, quando não agimos sob compulsão ou ignorância. Assim, só merece louvor e estima, ou reprovação e censura, a ação feita por um agente que tem conhecimento do que faz, que escolheu agir assim e que não age assim excepcionalmente. Isto é, ele costuma agir assim, este é seu proceder, sua conduta usual. Por fim, discutimos uma dificuldade do texto aristotélico, a saber, se o autor flerta com uma espécie de determinismo, segundo o qual pouco seríamos responsáveis por nossas ações, uma vez que o nosso caráter é moldado em nossa infância e juventude, quando ainda não somos propriamente racionais, quando não deliberamos e que quando nos tornamos bons ouvintes das preleções morais, isto é, quando já somos experientes, seríamos incapazes de alterar de forma substantiva o nosso caráter. Se esta dificuldade for real, a educação que nos foi imposta seria mais responsável por nossa conduta virtuosa ou viciosa do que nós mesmos, e as investigações morais seriam incapazes de nos tornar pessoas melhores, como almeja Aristóteles. Elas, no máximo, fariam de nós melhores educadores, melhores pais, capazes de tornar nossa descendência mais virtuosa na medida em que moldamos o caráter de nossos filhos ou educandos. Pois bem, uma forma de contornar esta dificuldade foi apresentada por Marcos Engano ao atenuar o caráter assertivo da fixidez do caráter e ressaltar a indeterminação da ação, a liberdade do agente de escolher como vai proceder. Mas tudo isso vimos em nosso encontro passado. Aqui, faço apenas um exercício de rememoração antes de avançar no conteúdo. Na aula de hoje, analisaremos passagens do livro 5 e do livro 6 da Ética Nicômaco. A primeira parte da aula será dedicada ao exame do conceito de justiça. A segunda, ao de prudência ou sabedoria prática. A parte derradeira retomará a discussão acerca da finalidade ou do propósito, para ressaltar aí uma dificuldade, a de como revisar esta finalidade ou este propósito. Dentre o conjunto de virtudes, a justiça tem algumas peculiaridades. Para iniciar a análise, é preciso notar que Aristóteles designa, ao mesmo tempo, duas coisas distintas por este termo, isto é, que ele possui dois sentidos. Por um lado, a justiça pode ser compreendida como a virtude completa, pode ser identificada com a virtude como um todo. Nas palavras do autor, a justiça, neste sentido, não é uma parte da virtude, mas a virtude inteira,
nem é seu contrário, a injustiça, uma parte do vício, mas o vício inteiro. Mas ainda assim, com uma diferença, cito novamente. Aquilo que, em relação ao nosso próximo, é justiça, como uma determinada disposição de caráter em si mesmo, é virtude. Assim, ainda nas palavras de Aristóteles, a justiça, entre todas as virtudes, é o bem de um outro, visto que se relaciona com o nosso próximo. Fecha a citação. Logo, em resumo, a justiça é a virtude completa, só que não no que se refere à nossa relação para com nós mesmos, e sim para com os outros. Por outro lado, e em outro sentido, porém, a justiça é uma virtude entre as outras, estando ao lado da coragem, da temperança, da generosidade, etc. Na seção 2 do livro 5, Aristóteles passa a chamar de justiça universal a justiça quando compreendida como conjunto das virtudes, quando referidas às ações e paixões para com os demais, e de justiça particular a justiça quando entendida como uma dentre as muitas virtudes, com especificidades que só podem ser atribuídas a ela. No sentido universal, ser justo é o mesmo que agir de forma legítima, cumprir e respeitar as leis. Nas palavras de Aristóteles, o homem sem lei é injusto e o respeitador da lei é justo. Evidentemente, todos os atos legítimos são, em certo sentido, atos justos, porque os atos prescritos pela arte do legislador são legítimos, e cada um deles, dizemos nós, é justo. Ora, nas disposições que tomam sobre todos os assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum, quer de todos, quer dos melhores ou daqueles que detêm o poder ou algo desse gênero. De modo que, em certo sentido, chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e a preservar, para a sociedade política, a felicidade e os elementos que a compõem. Fecha a citação. Em resumo, cumprir e respeitar a lei é o comportamento virtuoso com relação aos demais, e nisto consiste a justiça em sentido universal. Aristóteles pressupõe, claro, que a lei é feita com vistas ao interesse comum, seja ela feita por uma democracia, uma aristocracia ou uma monarquia. Já no sentido particular, ser justo é o mesmo que ser probo. A justiça universal, claro, tem um escopo maior do que a justiça particular, de modo que tudo que é ímprobo é também ilegítimo, mas nem tudo que é ilegítimo é ímprobo. Aristóteles deixa de lado o exame da justiça universal e se concentra tão somente na justiça particular no restante do quinto livro. É apenas dela, portanto, que falamos doravante. Enquanto probidade, a justiça é novamente dividida em duas partes. Por um lado, há a justiça distributiva e, por outro, a justiça reparativa ou corretiva. A justiça distributiva é a que se manifesta nas distribuições de honras, de dinheiro ou das outras coisas que são divididas entre aqueles que têm parte na Constituição. Isto é o tipo de justiça que lida com a distribuição, seja de honras, de bens ou do que for. Já a justiça reparativa é, nas palavras de Aristóteles, aquela que desempenha um papel corretivo nas transações entre os indivíduos. Isto é o tipo de justiça que visa reparar um dano. Quanto à justiça distributiva, o justo é o equitativo e o injusto, o iníquo. Isto não quer dizer que todos devam receber o mesmo, e sim que as distribuições devem ser feitas de acordo com o mérito. O problema é definir o que é o mérito, e aqui Aristóteles reconhece que há uma pluralidade de opiniões. Cito: todos admitem que a distribuição justa deve concordar com o mérito num sentido qualquer, se bem que nem todos especifiquem a mesma espécie de mérito, mas os democratas o identificam com a condição de homem livre,
os partidários da oligarquia com a riqueza ou com a nobreza de nascimento, e os partidários da aristocracia com a excelência. Aristóteles está se referindo às formas de governo existentes nas cidades gregas, algo que é teorizado por ele em pormenores ao longo de outra obra sua, a Política. O caso é simples. Imagine que há um determinado bem a ser distribuído. Pensemos em uma honraria qualquer, ou em despojos de uma batalha. Todos estão de acordo em distribuir essas honrarias ou despojos de acordo com o mérito, mas discordam sobre quem merece mais ou menos. Os defensores da democracia dirão que se deve distribuir da forma mais igualitária entre todos os homens livres. Os partidários da oligarquia dirão que é preciso priorizar aqueles indivíduos que têm mais riqueza ou que possuem uma ascendência mais nobre. Já quem advoga pelo regime aristocrático afirma que é preciso dar primazia à excelência, a quem melhor desempenha a função em questão. Em todos os casos, não se trata da mera partilha igualitária, sendo o justo identificado com o proporcional e o injusto com o desproporcional. Os homens, no entanto, discordam acerca de qual seria a proporção correta, uma discussão que acaba por remeter à organização política da cidade. Todas as virtudes são a mediania, o meio termo entre dois excessos. A justiça, em sua parte distributiva, não é exceção. Diz Aristóteles: o homem que age injustamente tem excesso, e o que é injustamente tratado tem demasiado pouco do que é bom. Ora, como bem nota Charles Young em seu artigo A Justiça em Aristóteles, isto é inusual, pois, cito, Aristóteles acredita que a. O fato de eu tratar você justamente é um intermediário entre b. O fato de eu tratar você injustamente de modo a ganhar mais do que minha parcela equânime e c. O fato de você me tratar injustamente de modo a que eu obtenha menos do que minha parcela equânime. Tal interpretação apresenta inconvenientes. Primeiro, é embaraçoso que em A e B eu seja o agente e você o paciente, enquanto em C você seja o agente e eu o paciente. Fecha citação. Isto é, a virtude foi vista sempre como um meio termo de uma mesma relação, mas neste caso, quem é agente do excesso é paciente da carência, ou vice-versa. Na verdade, esta dificuldade de compreender a justiça como mediania transcende o âmbito da justiça distributiva, pois também aparece na reparativa. Enquanto as demais virtudes aparecem sempre em oposição a dois vícios, por exemplo, a coragem em relação à covardia e à temeridade, a justiça se contrapõe tão somente à injustiça. Esta exceção certamente é um dano quanto à consistência da doutrina da mediania, ainda que não devamos exagerar seu impacto. A justiça corretiva ou reparativa surge com relação às transações voluntárias e involuntárias. Trata-se de uma forma de justiça que busca reparar uma injustiça, por exemplo, quando o sofrimento foi desigualmente distribuído ou quando alguém obtém vantagens na troca. Por meio da pena, o juiz busca igualar o que foi injustamente distribuído, retirando de um e dando ao outro. Assim, a justiça corretiva será um intermediário entre a perda e o ganho, de forma que o justo consiste em ter uma quantidade igual antes e depois da transação. Aqui, trata-se de encontrar uma medida proporcional capaz de reparar um dano, corrigir uma transação ou distribuição desproporcional, restaurando a proporção justa. Para encerrar a parte sobre a justiça, cabe distinguir algumas situações. Aristóteles afirma que há muitas espécies de danos e nem todos devem ser compreendidos como injustiças. Nem todas as espécies de danos devem ser compreendidas como injustiças. Por exemplo, diz ele, 1. Quando o dano ocorre contrariando o que era razoavelmente de esperar, se trata de um infortúnio. 2. Quando não é contrário a uma expectativa razoável,
mas tampouco implica vício, é um engano. A situação é outra, cito novamente, quando 3. Quando age com conhecimento do que faz, mas sem deliberação prévia. Então, é um ato de injustiça. E 4. Quando um homem age por escolha, é ele um homem injusto e vicioso. Fecha a citação. Coragem, temperança, generosidade, justiça são virtudes morais. As virtudes morais são adquiridas pelo hábito, pela prática recorrente de ações virtuosas, mas não são as únicas existentes. Aristóteles também menciona 2 virtudes intelectuais, as quais são adquiridas pelo ensino e requerem experiência. São elas a sabedoria teórica e a sabedoria prática. A sabedoria teórica, tradução do vocábulo grego sophia, é o conhecimento contemplativo, a erudição. Já a sabedoria prática é um tipo de conhecimento prático, útil e necessário para tomarmos as decisões certas. Sabedoria prática é uma das traduções possíveis para o termo frônesis. Foi a opção preferida por Gerd Bonheim e Leonel Valandro na edição que estamos utilizando. Mas é comum, em comentários sobre a obra ou em outras traduções, encontrar a palavra prudência como equivalente em português de frônesis. Enfatizo isto, para vocês não pensarem que se trata de 2 categorias distintas, se doravante eu falar nesta aula, ou se vocês encontrarem em algum material referência a estes 2 termos, sabedoria prática e prudência, saibam que se trata do mesmo conceito. Pois bem, a sabedoria em si, a erudição contemplativa, não nos interessa tanto aqui. Para Aristóteles, a vida do sábio é talvez a vida mais feliz dentre todas. A razão é o que nos distingue dos animais, é o que temos de mais elevado, e por isso uma vida inteiramente dedicada ao seu cultivo é a mais excelente dentre todas. Mas não é a sabedoria, e sim a prudência, que nos faz agir bem, ponderar bem nossos sentimentos e ações, a ponto de acertarmos a justa medida e assim sermos virtuosos. Na concepção aristotélica das coisas, o mundo seria dividido entre aquilo cujas causas são invariáveis e aquilo cujas causas são variáveis. As primeiras são objeto do conhecimento científico, da sabedoria teórica. O bom estado dessa disposição é a verdade, o mau estado, a falsidade. Estas coisas nós podemos aprender, conhecer, mas não modificar. Afinal, suas determinantes são invariáveis. Já das coisas cujas causas são variáveis, nós não apenas conhecemos, mas calculamos e deliberamos sobre elas. Por isso, elas são objeto da sabedoria prática. O objetivo aqui não é alcançar a verdade, mas deliberar bem. Nas palavras de Aristóteles, cito: sendo a virtude moral uma disposição de caráter relacionada com a escolha, e sendo a escolha um desejo deliberado, tanto deve ser verdadeiro raciocínio como reto desejo para que a escolha seja acertada. E logo após, da parte prática e intelectual, o bom estado é a concordância da verdade com o reto desejo. Isto é, a prudência lida com coisas cujas causas são variáveis, se modificam. Por isso, podemos agir de forma intencional sobre elas. Para tanto, devemos calcular sobre estas variáveis e escolher como e quando agir. A nossa escolha é impelida por um desejo, uma paixão, mas ela é também o resultado de um raciocínio, de uma deliberação racional. O bom estado da prudência é quando há uma concordância da verdade, entendida aqui como raciocínio bem conduzido, a ponderação adequada com o reto desejo. Pensemos em um exemplo para ilustrar a questão. Fulano tem fome. A fome é a paixão ou sensação que lhe move,
que motiva o seu desejo de se alimentar, mas ele pode deliberar sobre como e quando irá se alimentar. Digamos, se ele vai imediatamente a um fast food, saciar-se com uma refeição nada saudável, ou se ele preparará uma refeição balanceada, algo que lhe demandará mais tempo. Alimentar-se é um desejo reto, e o raciocínio bem conduzido lhe ordenará preparar uma refeição balanceada. Se assim ele decidir, terá sido prudente, o que é uma virtude intelectual. Se deliberar de outra forma, ele terá sido imprudente, deliberando de forma viciosa. Melhor ainda seria ilustrar a questão com algo que não diga respeito apenas a ele, mas que contribua com a vida boa em geral. Aristóteles menciona como exemplo de homem prudente Péricles, que foi um estadista ateniense, visto como alguém que deliberava de forma excelente. Assim, Aristóteles define a sabedoria prática como, cito, a capacidade verdadeira e raciocinada de agir com respeito às coisas que são boas ou más para o homem. Em uma citação um pouco mais extensa, diz Aristóteles: o homem que é capaz de deliberar bem possui sabedoria prática. Como é impossível deliberar sobre coisas que são por necessidade, a sabedoria prática não pode ser ciência nem arte. Nem ciência, porque aquilo que se pode fazer é capaz de ser diferentemente. Nem arte, porque o agir e o produzir são duas espécies diferentes de coisas. Resta, pois, a alternativa de ser ela uma capacidade verdadeira e raciocinada de agir com respeito às coisas que são boas ou más para o homem. Fecha citação. A arte aqui é compreendida como a capacidade de produzir, a ciência de conhecer o que não pode ser de outro modo, a prudência como a capacidade de deliberar bem. Os homens capazes de deliberar bem serão bons administradores, tanto de suas casas como dos assuntos públicos. Por fim, para encerrar este assunto, é preciso notar que a sabedoria prática é imprescindível para a vida virtuosa e para a felicidade. Alguém que delibera mal não conseguirá ter uma conduta moralmente virtuosa, ser corajoso, generoso, justo. Tampouco conseguirá ser feliz. Porém, não basta ser prudente. Alguém pode ser capaz de deliberar bem e, portanto, saber o que é o melhor a se fazer e ainda assim agir mal. Isto porque ele pode ser intemperante ou incontinente, isto é, ele pode ser incapaz de agir conforme deliberou por se deixar conduzir pela busca de prazeres. Seria o caso do fulano, que delibera preparar uma refeição balanceada, mas acaba por alimentar-se com fast food. Ou, ainda, o caso de alguém que tem demasiado apego a algo, como o avaro em relação ao dinheiro. Para encerrar esta primeira parte relativa às éticas normativas, ao exame da ética das virtudes, eu gostaria de mencionar algumas coisas sobre a noção de telos, de finalidade ou de propósito, e, relacionado a isto, ressaltar algumas objeções possíveis, algumas das mais frequentes, ao menos, direcionadas a esta concepção. Nossa análise começou com o exame do sumo bem, da vida boa, da felicidade. De acordo com Aristóteles, a felicidade seria este sumo bem, a finalidade última e mais elevada que perseguimos por meio de nossa conduta. As nossas deliberações são boas na medida em que contribuem para atingirmos esta finalidade última. E o mesmo ocorre com a conduta virtuosa. Ela é um requisito para uma vida feliz. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção para outro aspecto, mais precisamente, para a ideia de que a ética aristotélica está sempre relacionada com uma reflexão sobre o propósito que está sendo perseguido. Por isso, em um dilema moral, a conduta virtuosa será aquela que contribui para a realização do propósito.
O mesmo pode ser dito sobre a justiça, sobre a distribuição de direitos, etc. Como bem nota Michael Sandel, cito, 1. A justiça é teleológica. Para definir os direitos, é preciso saber qual é o telos, palavra grega que significa propósito, finalidade ou objetivo, da prática social em questão. E 2. A justiça é honorífica. Compreender o telos de uma prática ou discutir sobre ele significa, pelo menos em parte, compreender ou discutir as virtudes que ela deve honrar e recompensar. Fecha citação. Mas uma das maiores dificuldades da ética das virtudes consiste justamente em indicar quais são os propósitos em questão e, ademais, como e quando estes propósitos podem ser transformados. O próprio Sandel comenta sobre isso em um capítulo muito interessante de seu livro Justiça, o que é fazer a coisa certa. Falo do capítulo 7, no qual ele discute as ações afirmativas na universidade em que ele próprio trabalha, Harvard. Sandel adota uma postura aristotélica. Aliás, Sandel é, por assim dizer, um aristotélico de carteirinha. De acordo com seu argumento, não podemos pensar se a adoção de ações afirmativas é ou não justa sem refletirmos sobre o processo de admissão na universidade. E o processo de admissão na universidade diz respeito às capacidades e qualidades que ela premia, que ela honra, conferindo primazia sobre as demais. E este prêmio está, por sua vez, diretamente relacionado ao propósito da instituição. De forma resumida, a instituição premia em seu processo de admissão o maior conhecimento em determinados assuntos, porque seu próprio propósito é contribuir gerando um maior conhecimento. Se o propósito fosse, digamos, ganhar o campeonato de basquete, então o processo de admissão deveria ser outro, premiando as qualidades necessárias em bons jogadores, em bons praticantes deste esporte. Pois bem, Sandel faz uma defesa das ações afirmativas, mas não porque ela repararia danos passados, e sim porque, com as ações afirmativas, a instituição cumpriria melhor a sua missão. Ora, diz Sandel, o propósito de uma instituição como a Universidade Harvard não é apenas a excelência acadêmica, mas também a promoção da diversidade e do bem comum. E, portanto, ela precisa ponderar em seu processo de admissão não apenas aptidões acadêmicas, mas também garantir certa pluralidade entre seus estudantes. Assim, o autor conclui: o princípio da diversidade se justifica em nome do bem comum, o bem comum da própria faculdade e também da sociedade em geral. Primeiro, defende que um corpo estudantil com diversidade racial permite que os estudantes aprendam mais entre si do que se todos tivessem antecedentes semelhantes. Assim, como um corpo discente cujos componentes pertencessem a uma só área do país limitaria o alcance das perspectivas intelectuais e culturais, o mesmo aconteceria com um corpo estudantil que refletisse a homogeneidade de raça, etnia e classe social. Em segundo lugar, o argumento da diversidade considera que as minorias deveriam assumir posições de liderança na vida pública e profissional, porque isso viria ao encontro do propósito cívico da universidade e contribuiria para o bem comum. Fecha citação. Mas eu gostaria de chamar a atenção apenas para um detalhe deste debate, a saber, quem e quando se define qual o propósito de uma instituição. Ora, se a ética é teleológica, se a reflexão sobre a finalidade é a base para se pensar quais virtudes devem ser promovidas, esta, então, não é uma pergunta secundária. Tanto em termos políticos e coletivos, quando tratamos de alguma instituição pública, quanto em termos morais e individuais, quando falamos dos nossos próprios planos de vida. O ponto é simples. Como bem nota o próprio Sandel, cito, se o propósito da Universidade de Harvard fosse simplesmente determinada pela intenção dos seus fundadores, a sua função fundamental ainda seria o treinamento de ministros congregacionalistas. Fecha citação. Ora, o próprio propósito da instituição muda
e neste caso mudou, ao longo do tempo. Não há motivos para um apego tradicionalista à missão original. Mas com base em que podemos decidir qual o melhor propósito para uma instituição como uma universidade? O mesmo ocorre em um plano de vida individual. Pode muito bem ser o caso de alguém decidir, por exemplo, por uma carreira em sua juventude, capacitar-se para ela, mas descobrir, com o tempo, que essa carreira não lhe satisfaz. Por que essa pessoa deveria ficar presa ao seu propósito inicial? Como diz uma destas frases que costumam ser atribuídas a todo mundo, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Os propósitos podem e mesmo devem ser continuamente revisados. A questão aqui é apenas quais os subsídios que a ética aristotélica, que a ética das virtudes em geral, oferece para ponderar sobre os próprios propósitos? Eu sou Omar Fleck, professor de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta foi a 6ª aula do curso Introdução à Filosofia, Ética, ministrada para o ciclo introdutório às Ciências Humanas. Esta foi a 3ª e última aula dedicada à Ética das Virtudes de Aristóteles. A partir de nosso próximo encontro, vamos nos debruçar sobre outra teoria da ética normativa, a saber, a ética do dever de Immanuel Kant.